Tudo bem com vocês? Para você que está chegando agora no canal e ainda não me conhece, muito prazer. Eu me chamo Kelly Aoki, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu vou pedir para você que, por favor, se inscreva, deixa teu like, interaja comigo, tá bom? Eu amo, vou responder a todos. E também vou pedir para você que compartilhe, tá bom? Para que o canal cresça, tá bem, gente? Muito obrigada desde já. Para você que já é um inscrito, muito obrigada, viu? Muito obrigada. Gratidão por você ter paciência de me assistir, por você confiar em mim, tá bom? Muito obrigada do fundo do meu coração. Bom, rainhas, hoje o vídeo escreveu para mim e ela pediu para que eu fizesse esse vídeo, né, e contasse a minha experiência. Hoje eu vou falar sobre os filhos adotivos, né? É uma minoria, mas tem bastante, né, gente? Então vamos lá? Bem, gente, eu fui adotada com 2 anos de idade e numa família em que meu pai, na época, ganhava muito dinheiro, né? Era um homem muito bravo e minha mãe trabalhava numa fábrica, numa lavanderia, né? E a minha mãe era uma mulher muito, sempre foi uma mulher muito trabalhadora, uma mulher muito justa, uma mulher muito séria, uma mulher, gente, eu não sei o que dizer para vocês. A minha mãe é um ser, gente, tão especial. Ela é uma pessoa tão forte, tão maravilhosa, né? Que eu não sei explicar para vocês. Mas eu tenho que confessar uma coisa para vocês. Nem sempre eu enxerguei esse valor na minha mãe, porque eu cresci, né? Como criança, eu fui uma criança, né? Normal, brincava, tal, mas eu tinha alguns sentimentos muito fortes, que era um sentimento de pequenez, um sentimento de ninguém me quis, eu fui doada, eu acredito que todos que estão me assistindo e são adotivos sabem e entendem o que eu tô falando. É um sentimento, gente, muito ruim, muito vazio, porque você saber que a pessoa que te gerou não te quis é bem difícil, é bem complicado. Porém, gente, eu quero falar um pouquinho, esse assunto, vocês viram que mexe um pouquinho comigo, né? Porque é um assunto muito delicado. Mas eu quero falar para vocês de como foi isso na minha vida e de como eu lidei com tudo isso e como eu vejo isso hoje, tá bem? Vamos lá? Para você que é um filho adotivo e que se sente, ai, Kelly, eu me sinto um pouquinho inferior porque eu fui adotada, porque minha mãe não me quis, porque meu pai não me quis, enfim. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem um trechinho na Bíblia, eu não sei qual é, porque eu não decoro versículo, tá? Não sou pastor, não decoro versículo. Mas diz o seguinte: mesmo que seu pai e sua mãe te abandone, eu nunca te abandonarei. Esse versículo é real? 1000%, gente, porque eu vivi isso. E aí eu fiquei sabendo que eu era adotada. Enfim, não vou falar pra vocês da forma que foi, mas não foi nada legal. Não foi nada legal, gente.
E pela forma que eu descobri, pela forma que foi me contada, né? Foi um choque muito grande para mim. Eu tinha apenas 7 anos. E foi uma forma muito chocante para mim. E eu fiquei muito revoltada. E eu pensava assim, poxa, ninguém me ama, porque eu sou morena, porque meu nariz é assim, porque, sabe, as pessoas já falavam, né? Ah, seu nariz é de batata, suas pernas é fina e tal. Mas eu nunca tinha parado, entendeu? Mas aí, gente, eu captei tudo aquilo que eu tinha escutado e fiz disso um inferno. Eu montei um inferno para mim. Então eu comecei a me sentir inferior, comecei a me sentir feia. Eu queria ter os meus olhos puxados porque meu pai era japonês e eu não tinha. Eu queria ser branquinha como a minha irmã e não era. Aí você que tá me assistindo fala, ai que doida, imagina isso. Muitas pessoas passam por isso, gente, vocês não fazem ideia. Eu converso com muitas pessoas e eu garanto a vocês que isso acontece todos os dias, com muitas pessoas. E eu entendo porque eu passei, e é dolorido, gente, é muito dolorido. Eu me sentia muito diferente. Quando eu fui para o Japão, em 1990, eu tinha 10 para 11 anos. E eu vivi uma experiência, eu vou contar para vocês. Então, chegava um carrinho, né, no elevador da escola, tal, e aí os alunos colocavam a touquinha, as luvas, né, o avental branco, tudo branquinho, pegavam aquele carrinho e serviam os outros alunos. Então, cada semana era um grupo de alunos que serviam essas outras crianças. E nesse dia, gente, eles serviram uma comida chamada natô, que é um feijão fermentado, né? Então, quando você levanta assim, ó, parece uma teia de aranha, sabe? É uma comida assim muito feia de você olhar. Hoje eu adoro, mas na época, gente, era a minha primeira vez, para mim foi uma experiência horrível, confesso a vocês. E vinha um misoshiro, né? Que é uma sopinha muito saborosa. Eu adoro misoshiro até hoje. Meus filhos também gostam. E eu falei, eu não vou comer isso. E uma japonesinha pegou essa sopa e falou, você vai comer, e jogou na minha cara. Tava quente a sopa, jogou na minha cara. Eu já tava com a minha autoestima lá embaixo, sabe, gente? E isso foi tipo, sabe assim. E eu me tornei uma pessoa muito revoltada, né? Eu tava naquela fase da adolescência, né? Tava na pré-adolescência. E foi uma fase, gente, que foi muito complicada. Porque eu peguei toda aquela revolta que eu tinha de ser uma filha adotiva, de estar num país que não era meu, que eu não era aceita, a fase de eu ser, né? Morena, que nem sempre é bom, em alguns países não é bom. Então, gente, eu peguei, sabe, virou um combo de infelicidade pra mim. E aí, gente, eu virei uma pessoa muito revoltada, muito revoltada. Meu pai fazia pastel, eu tinha que entregar o pastel, sabe? Eu entregava, fazia o que eu tinha que fazer, mas às vezes eu demorava, porque, gente, eu não queria estar com eles, eu não queria estar com a minha família, porque eu me sentia deslocada. Uma vez eu estive com uma prima minha, e aí eu disse pra ela, ai, eu tô com uma coisa aqui dentro de mim, eu preciso te contar. E ela disse, fala. Falei,
Gente, eu tinha 12 anos quando isso aconteceu e eu disse, sabe, eu tô nessa família, mas eu sinto que essa família não é minha. Eu me sinto deslocada, eu me sinto infeliz. E ela disse, Kelly, você está sendo ingrata. E eu disse, não sei, é uma coisa que diz pra mim que não é. Aí, gente, sabe o que ela fez? Ela foi correndo contar pra minha mãe. E a minha mãe veio pra mim e disse, você disse que essa família aqui não é a família, não é sua família. E eu fiquei assim, gente, e agora o que que eu falo? Eu abri meu coração para uma pessoa e essa pessoa me ferrou. E agora o que que eu faço? Porque eu não queria machucar minha mãe. E eu disse, mãe, mas é isso que eu sinto. Gente, isso ofendeu muito a minha mãe. Muito. Porque era um sentimento que eu não sabia lidar e eu tava querendo que a minha mãe lidasse. É complicado. Como que sua mãe vai lidar com uma coisa? Ela te recebeu, ela te acolheu, ela te amou, ela te criou. Como que ela vai lidar com tudo isso? É complicado. E aí, gente, você fala, ah, Kelly, parou por aí? Hum. Não, gente, não parou por aí. Eu e meu pai não se dava. A gente brigava muito. Meu pai era uma pessoa muito exigente. Eu digo muito exigente porque eu confesso que eu tentei ser aquilo que meu pai queria, mas eu não conseguia, gente, estava fora do meu alcance. Aí eu voltei pro Brasil, junto com meu irmão Marcelo. Ele me disse, Cidinha, porque meu nome é Kelly Aparecida Aoki Neto. E então ele me chamava de Cidinha para me provocar, porque eu não gostava, então ele falava Cidinha. E ele disse, Cidinha, você vai voltar comigo. E aí eu voltei com ele, com a esposa dele, atrapalhando tudo, enchendo o saco de todos. A Celia é uma santa, porque ela me recebeu na casa dela, ela me acolheu e eu louvo a Deus pela tua vida, Sueli. Mas hoje eu tenho uma vida, hoje eu tenho a minha vida de casado, eu sei que seria bem complicado isso que você viveu, então eu entendo você. E aí eu voltei pro Brasil, gente, e foi uma fase tão complicada, porque aí eu fui olhar pro homem, coisa que eu nunca tinha feito, gente, eu era uma bobona. Tinha 14 anos, 14 para 15 anos. Eu não sabia nada da vida, eu era uma bobona, usava tênis do Snoopy, as pessoas riam de mim. E aí eu me apaixonei por uma besta quadrada. E aí ele me fez sofrer, 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 me rejeitou. E, e me deixou sozinha, né? Eu abandonei minha casa, fui morar com ele. E eu achava que eu tinha encontrado a minha felicidade, eu achava que eu tinha me encontrado, sabe, gente? Porque eu era tão apaixonada, tava tão, sabe? Que eu. Mas não, eu era simplesmente mais uma para ele. Aí ele me trocou, né? Me trocou por uma outra moça, está casado com ela hoje. Peço a Deus que abençoe o casamento dele. Que foi muito difícil para mim na época de aceitar, mas hoje eu penso que não era para mim, não era para ser a pessoa da minha vida.
Então eu peço que Deus abençoe esse relacionamento dele com ela. Eles têm 2 filhos e peço a Deus, nosso Senhor, que eles sejam muito felizes. Mas na época, gente, era complicado eu pensar assim. Porque eu era uma criança, entende? Então, eu queria competir com ela. Eu queria, sabe? Bobeira. Me perdoe. E aí eu fui conhecendo um namorado aqui, namorado ali, porque eu era muito namoradeira, um fogo na bacurinha que ninguém segurava. E só quebrando a cara, ó. Nada dá certo. Pense numa pessoa de um dedo podre. Vocês acham que vocês têm dedo podre? Não. Vocês não me conhecem. Eu era a rainha do dedo podre. Agora eu sou a rainha quer. Mas antes disso, eu era a rainha do dedo podre. Gente, eu pegava cada figura, cada cara doido, cara, sabe? Ai, misericórdia. Ai, não gosto nem de lembrar. Beijo. E aí, gente, eu fui. E aí um dia, eu parei e falei, Deus, por que que eu tenho que viver tudo isso? Por que que eu não posso ter alguém que me ame? Alguém que me respeite, alguém que cuide de mim? E aí Deus disse, do que você tá falando? Você sempre foi cuidada. Você não tem ideia dos livramentos e das bênçãos que você teve na tua vida. Kelly, por que você tá dizendo isso? Porque às vezes você é revoltada, né? Pelo fato de tua mãe não te querer e você ter sido criado por uma outra pessoa. Ei, essa pessoa te aceitou na vida dela. Isso faz de você uma pessoa especial, uma pessoa que ela não esperava, mas ela recebeu na vida dela. Hoje eu entendo a importância que eu fui na vida da minha mãe. Gente, a minha mãe é uma pessoa, não sei descrever para vocês. Eu acho a minha mãe linda, eu acho a minha mãe maravilhosa. Quando eu era pequena, ela tinha um tamanco com laço vermelho, sabe? Você vai lembrar, né, mãe? Ela tinha um tamanquinho de madeira, aquela pistola de madeira, que eu falo pistola porque eu já tomei uns tabefe daquilo ali. Ela tinha um tamanco assim, gente, de madeira. E em cima era tipo um couro, sabe? Não sei se era couro, era fake. Vermelho, assim, amarradinho. E aí a minha mãe pintava as unhas do pé dela de vermelho. Um pé lindo, maravilhoso que minha mãe tinha. Tem até hoje. E eu olhava e falava, gente do céu, olha o pé da minha mãe. Ai, como minha mãe é linda. Seja grato, seja grata a essa pessoa que te deu a oportunidade de vida. Não seja ingrato. Seria impossível você ser mais amado do que por essa pessoa. Seja grata. Não foi do jeito que você queria, não foi do jeito que você imaginou. Ai, você saindo da barriga da sua mãe, as fotos e pá, como a gente faz com os filhos da gente hoje. Mas foi o melhor para você. E nós estamos aqui nesse mundo para crescermos. Talvez eu e você não tivéssemos dado tanto valor ao pai e mãe que tivemos. Não é verdade?
Seja grato. Ame tua mãe adotiva. Dê amor, demonstre, ore por ela. Ore por ela. Eu oro pela minha mãe todos os dias. Ore por ela. Seja grato a Deus por ela. Não existe ser maior do que uma mãe adotiva. Mãe, eu sei que a senhora fez tudo o que podia por mim. Eu te amo. Eu estou cheia de gratidão pela senhora. Se eu dizia que a família que eu estava, eu não me sentia bem, perdoa a minha ignorância, mãe. Me perdoe a minha ignorância, mãe. Mas eu não poderia ter uma mãe melhor do que a senhora. Marlene Gonçalves Aoki. Você é maravilhosa, mãe. Eu te amo com tudo que é em mim, mãe. Eu sei que muitas vezes eu fui um lixo de filha. Então eu te peço perdão. E todo esse lixão que eu tinha dentro de mim, mamãe, se tornou em gratidão e amor por você. Eu te amo. Eu te amo de todo o meu coração. Você é a mulher mais forte, mais guerreira e mais linda que eu conheci em toda a minha vida. E eu tenho certeza que nunca haverá ninguém como a senhora. Tem seus defeitos? Tem, eu sei seus defeitos, mãe. Só que as suas qualidades, meu amor, apagam todos os seus defeitos. Muito obrigada, mãe. E esse vídeo eu dedico a todas as mães que adotaram uma criança, que criaram com todo amor e carinho e muitas vezes se sentem injustiçadas. Perdoe a nossa ignorância, a nossa pequenez. E se sintam todas abraçadas e amadas. Muito obrigada, mãe. Muito obrigada. Muito obrigada por tudo que a senhora fez por mim. Eu te amo, mãe. Marlene Gonçalves Aoki, a melhor mãe do mundo.